Olá, minhas princesas, bem-vindas a mais um vídeo. Hoje, o vídeo ele vai ser um pouco diferente do habitual, porque a gente vai conversar sobre um assunto que eu tenho refletido há alguns dias e eu queria compartilhar com vocês. E o tema desse vídeo, ele nasceu em um dia que eu estava voltando do trabalho e eu vi uma jovem, gente, era uma pessoa bem jovem, uma moça bem jovem, falando isso, e eu fiquei refletindo sobre o que ela falou, olha, por muito tempo. E ela disse assim, ela estava dizendo que a empresa dela tinha dado um curso de gestão de tempo, né? Ia dar um treinamento sobre gestão de tempo, essas coisas. E ela disse a seguinte frase: para que eu quero isso se eu nem tenho tempo? Que tempo que eu vou gerir se eu não tenho tempo? E eu fiquei refletindo sobre isso. A priori eu pensei, gente, que frase é essa? Tipo, na mesma hora me veio na mente, se você não tivesse tempo, você não estaria viva. Porque essas são as pessoas que realmente não têm tempo. Quem não está vivo. A gente tem 24 horas, todos os dias. Até que a nossa vida se finde, a gente tem o tempo. E por mais que esse assunto pareça óbvio, ou até ridículo, a gente vai conversar sobre isso, gerindo o tempo que a gente não tem, né? Porque, na verdade, eu percebo que muitas das vezes a gente se encontra nesse lugar de achar que não tem tempo. Muitas vezes a gente se encontra nesse lugar de não gerir o tempo que temos e achar que não temos tempo. Ou olhar com uma ótica errada para a nossa situação de vida. E eu fiquei, tipo, eu preciso levar esse assunto pro canal, porque ele é muito relevante. E vocês sabem, aqui a gente conversa mais sobre moda, né? Sobre tendências. Estamos falando bem mais sobre a vida cristã, agregando, né, esse assunto. E aqui eu também falo sobre alguma dessas coisas, assim, de reflexão, de disciplina, de rotina, vocês sabem que eu amo. E aqui é o Candinho, né, que a gente conversa sobre tudo, por isso que eu sempre digo nos finais do vídeo, se vocês tiverem algum assunto que querem que eu fale, traz aqui nos comentários. Mas voltando pro assunto, né, gente, eu me peguei pensando sobre o meu tempo e como eu estava gerindo ele. Eu nunca fiz um curso de gestão de tempo, mas eu acredito que eu saiba gerir bem o meu tempo. Eu sei também identificar quando eu não faço e quando eu faço. E uma coisa que eu acho interessante a gente pensar e pegar é que todos nós que estamos aqui vivos, vendo esse vídeo, que amanhã que vamos dormir, vamos acordar no dia seguinte, a gente tem 24 horas aí. A gente não pensa que assim, nossa, eu vou viver porque amanhã de manhã eu vou morrer. Não. Então, você está vivo, primeiro ponto, você tem 24 horas e hoje, no dia de hoje, você tem um dia. Então, vamos trabalhar com essa realidade. Eu não sei a situação que você se encontra hoje, mas é outra coisa bem relevante a pensar. Uma coisa que eu falo até com meu marido é o seguinte, a gente tem que entender que hoje, por exemplo, falando da minha realidade, da realidade do meu marido, o tempo que eu e ele temos hoje é muito diferente do tempo que a gente tinha quando a gente era adolescente. Antes, gente, uns anos atrás, eu conseguiria passar o dia inteiro estudando se eu quisesse. Hoje eu já não me encontro mais nessa realidade. Júlia, mas você tem tempo, mas você... Gente, eu sou CLT. Eu passo 12 horas do meu dia fora de casa, contando com o translado do ônibus. E eu sei que tem gente que passa bem mais. E eu sei que tem gente que passa bem menos. É por isso que eu digo, cada pessoa tem que analisar a sua realidade, a sua situação de vida. Talvez tenha um jovem estudante assistindo meu vídeo. O tempo que ele vai ter é bem maior do que o que eu tenho hoje. Então era isso que eu estava conversando com o meu marido, que se hoje eu quero estudar como antes, eu tenho que entender que eu não posso, por conta da minha realidade. E é onde a gente tem que analisar a nossa situação de vida, a nossa realidade. E tem uma coisa que eu tenho desenvolvido hábito e que tem trabalhado assim muito em mim, sabe? Falado muito ao meu coração, que eu tenho percebido muito sobre o meu momento de leitura.
A leitura esse ano de 2025, ela tá sendo um hábito que eu quero implementar na minha rotina. Eu tive que encontrar um tempo na minha agenda para fazer isso. Eu penso, tipo, eu não vou conseguir tirar 10, 15 minutos do meu dia para ler, tipo, onde tá 10, 15 minutos que eu posso tirar? Eu tenho 24 horas. Se eu for dividir meu tempo, digamos que eu durmo 7 horas por noite, eu trabalho e 12 horas eu fico fora, eu tenho 19 horas. Eu preciso de 15 minutos do que sobrou. Onde tá esses 15 minutos, né? E fazer análise. E se a gente for parar pra pensar, a gente mexe no Instagram, a gente fica assistindo vídeo do YouTube, a gente fica assistindo série. Esse é o tempo mal gerido. Onde a gente está colocando esse tempo? Júlia, mas é o meu lazer, é o meu momento de desopilar. Eu vou contar uma verdade para vocês que pode ser assim chocante. Quando você tá no Instagram, quando você tá assistindo um filme, você não tá desopilando, você não tá descansando. Você acha que tá, mas na verdade somente não tá descansando. E assim, eu não vou nem entrar fundo neste ponto, mas eu vou fazer uma pergunta, que tem sido uma pergunta que eu tenho me feito. Então, tipo, eu tô compartilhando isso com vocês porque eu tenho aplicado na minha vida e continuo aplicando, tá? Eu não tô perfeita nisso, não. O quão permissiva eu ou você tem sido consigo mesma? Eu tenho me feito essa pergunta e, tipo, o quão permissiva eu tenho sido comigo? Ai, tipo, tudo bem, eu mereço. Tudo bem, eu mereço. Será que eu mereço? Por que eu mereço? O que eu fiz pra merecer isso? Aí a gente, nossa, Júlia, mas eu trabalhei, entendeu? Eu fui pro trabalho. Eu mereço descansar o restante das minhas horas. E aí eu vou ser bem aquelas pessoas carrascas e eu digo pra mim mesma, sabe? Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Às vezes a gente tá fazendo o mínimo e achando que é o máximo. Sabe, é até uma frase bem comum que a gente tem no nosso meio hoje. Tipo, hoje eu vou dar o meu mínimo e esse é o meu máximo. Sério? Tem uma frase que, assim, eu penso nela, porque eu acredito nessa ideia. E eu sempre tô falando ela pra mim, que é os meus passos de hoje, eles dizem pra onde eu quero ir. O que define aonde eu vou estar no amanhã, no futuro, fala do meu hoje, entendeu? É o que meu hoje que define. Não é a minha boca, eu posso dizer assim: eu quero isso, eu quero esse emprego, eu quero esse futuro, eu quero ser assim, eu quero morar em tal lugar, eu quero ir pra tal lugar. Se eu não ando, os meus passos não falam isso. Pouco importa se eu olho pra mim todos os dias no espelho e digo: você vai receber esse salário, você vai trabalhar numa empresa deste tamanho, você vai ser a pessoa que vai fazer isso, você vai viajar para tal lugar. Se eu não faço nada pra estar nesse lugar. Não é uma sorte que brilha sobre o céu e aparece e você, tipo, você vai fazer tudo isso que você tanto quer. E, tipo, exclui. Eu não sei quem te contou isso, mas deleta isso da sua mente. Não é assim que funciona. Existem sim, Júlia, mas tem as pessoas privilegiadas, tem as pessoas sortudas. Se você quer correr o risco de esperar por esse privilégio, por essa sorte, ok. Pode sair desse vídeo, desliga esse vídeo, ele não vale a pena pra você. Eu quero estar falando com pessoas que querem tomar decisões de mudar de vida, tomar decisões de dizer assim, não, eu vou fazer diferente, não, eu vou tomar a decisão de agir diferente. E pra mim isso é muito óbvio, é muito claro. Se eu quero estar em algum lugar, eu preciso agir pra chegar naquele lugar. Então hoje, você quer estar onde? O que você quer mudar na sua vida? Onde você quer chegar? O que você quer ser, sabe? Tipo, pra onde você quer ir? Pergunta sobre a sua vida. Quais são suas metas? Quais são os seus objetivos? E eu não preciso falar dos maiores. Pode ser coisas pequenas. O hábito de eu escolher ler tantos livros por mês ou por ano já é um pequeno hábito. O que eu tô fazendo para realizar ele? Se a gente parar para pensar que a gente não tá tendo capacidade de realizar uma meta de um pouquinho assim, de um ano, uma meta a curto prazo, quem dirá as metas a longo prazo? Se as metas a longo prazo só são realizadas quando as metas de curto prazo acontecem. É uma ilusão, a gente se ilude e depois no futuro a gente se encontra em uma posição de frustração se apenas estamos colhendo os nossos frutos, se apenas estamos colhendo o resultado das nossas ações.
É por isso que eu queria falar esse assunto aqui com vocês, porque ele é muito profundo, ele é muito forte. Então, a frase que eu ouvi naquele dia, que tempo que eu vou gerir se eu não tenho tempo, o que será que eu fiquei me questionando, o que será que aquela garota gostaria de fazer num tempo que ela tivesse, já que ela não tem? E essa conversa não é sobre a garota, porque eu não conheço ela, era uma pessoa estranha, mas é sobre a fala, tipo, poderia ser um homem, uma mulher, idosa, qualquer pessoa. Mas o que será que aquela pessoa que acredita não ter um tempo, essa pessoa pode ser você? Queria gerir, queria fazer naquele tempo que ela gostaria e acreditaria que teria, né? Todos nós estamos no mesmo lugar de ter 24 horas dentro de um dia. E eu não sei o que você quer, mas eu sei o que eu quero. E eu sei o que eu preciso fazer pra mim tentar chegar até esse lugar. Então, Júlia, sabendo de tudo isso, o que é que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Olha, uma coisa eu vou te falar. Você precisa saber o que você quer. Você precisa parar de ser tão permissiva consigo, sabe? Tão permissivo consigo mesmo. De tudo você merece, de tudo você pode. E eu falo isso, vou pegar um exemplo bem interessante pra mim. Hoje foi um dia que eu disse assim, eu não vou ser permissiva comigo. Porque nos últimos 2 dias eu senti que eu fui muito permissiva. E o que eu quero falar com isso? Eu tô de férias hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo. E todos os dias da minha semana, numa rotina normal, eu acordo 4 horas da manhã, no mais tardar, assim, tipo, quando eu tô dentro da rotina 4h30. É cansativo acordar muito cedo. Eu vou dormir 9h30, 10 horas. Eu tô dormindo uma quantidade de horas boas. Com certeza. E aí chega nas minhas férias. Se tem uma coisa que todo mundo faz nas férias é dormir até mais tarde, né? Eu tô de férias e hoje eu acordei 4 horas da manhã. Porque eu também queria estar gravando esse vídeo. Escuta só. Tem um silêncio nesse lugar, porque eu quero gravar no silêncio. Eu moro em frente a uma rua muito movimentada. Às vezes eu tô gravando aqui com vocês e eu simplesmente faço isso. Porque eu tô esperando um carro passar. E é escolhas. E eu tenho um objetivo com esse canal. Eu tenho um objetivo além desse canal. Eu tenho sonhos. Então, é aquilo que eu falei. O que eu vou escolher hoje vai dizer se estão me levando para o lugar que eu quero ir. Então, eu poderia simplesmente pensar... eu vou dormir hoje porque eu tô de férias, né? Eu preciso descansar. Eu amo ficar na cama com meu marido, dormindo. Realmente é muito bom. A cama quentinha, o meu lençol, ele me abraçando. Meu Deus, como eu amo ficar assim com meu marido, deitada na cama, dormindo, gente, dormindo. Quem que não gosta de dormir? Quem que não quer dormir, né? E pra onde isso me levaria? O que eu ia ganhar dormindo mais? Sério, o que você vai ganhar se você dormir mais? Mas, pra onde eu vou? Quando eu digo eu não vou dormir, eu vou levantar. E eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. E hoje eu decido estar aqui gravando. Aonde esse canal me levaria? Eu amo gravar pro canal, eu amo editar, eu amo postar os vídeos e eu amo interagir com vocês. Eu gosto muito de ver as métricas do canal crescendo e eu fico muito triste quando eu vejo elas descendo. E eu sei que quando eu vejo elas descendo também são consequência dos meus atos. Então, pra onde eu tô indo? Esse exemplo do canal é um exemplo pequeno, como eu digo, eu tenho uma meta no canal, mas eu tenho uma meta muito além do canal, onde ele não passa talvez de uma meta de curto prazo da meta que eu quero a longo prazo. Estão entendendo? E o livro é o mesmo exemplo. Eu acho que eu não cheguei a falar, mas o momento da minha leitura, de ler um livro, é dentro do ônibus. Tipo assim, Júlia, você lê dentro do ônibus? Sim, gente, e por incrível que pareça, eu consigo ler no mínimo umas 10 páginas por dia dentro do ônibus. É o meu translado, de casa para o trabalho, trabalho para casa. E às vezes eu nem leio quando eu estou voltando, porque eu já estou muito cansada. E aí eu digo, não, eu não quero ler, vou só fico aqui orando dentro do ônibus, apreciando a vista, só, sabe, às vezes eu vou de olho fechado, eu estou cansada. Mas às vezes eu volto lendo. E eu escolhi pegar esse tempo dentro do ônibus, o que às vezes é muito difícil, porque eu tô de manhã cedo indo pro trabalho, com muito sono, e ficar olhando, e naquele balançado do ônibus, que dá vontade de dormir, e ficar lendo... às vezes tipo assim, não dá, eu vou dormir, entendeu? Dá mais sono ainda. Mas é uma escolha. Porque eu poderia facilmente escolher não ler no ônibus. Mas é o meu momento de leitura. E se eu não tirasse 15 minutos daquele translado, eu teria que tirar em outro momento. Outro exemplo que eu posso pegar é que eu tenho buscado tirar um tempo do meu dia pra estudar. Tipo, eu digo, pelo menos 20 minutos. E aí entra outro ponto que eu gostaria de falar sobre a parte de você gerir o tempo que você acha que não tem. Eu escolhi tirar 20 minutos por quê?
Eu entendo que minha rotina hoje ela é mais puxada do que era antes, mas eu sei também que a constância vale muito mais que quantidade. Então, se eu estudo 20 minutos por dia, vai valer muito mais de eu tentar estudar 1 hora por semana. E se eu botar 1 hora por dia, eu dificilmente vou conseguir bater essa. Eu sei que eu não vou conseguir, então eu tento ser realista comigo. É melhor que eu faça o pouco bem feito do que tente fazer o muito mal feito ou nem faça o muito. Porque não adianta nada eu dizer pra mim, eu vou estudar 1 hora e meia por dia e eu não conseguir estudar nada. Além de ser frustrante pra mim, é ineficaz, sabe? Não tem eficiência. E eu gostaria, pra encerrar esse vídeo, né, ler uma coisinha pra você. Eu estava fazendo meu devocional hoje e eu li essa passagem bem aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu amo provérbios, sério, eu amo provérbios de todo o meu coração. Pra mim é o manual da vida, assim. A Bíblia, pra mim, ela é o manual dessa vida. Ai, como que eu faço pra vencer nessa vida? Eu queria que a vida fosse igual a uma estante. Você só tem um manual em monta. Tá aqui o manual da vida. Pra mim, é esse. E fala sobre tudo, gente. É incrível. E eu vou ler algumas passagens pra vocês que vai falar sobre a disciplina e... qual é a palavra que usa? Procrastinação. A pessoa que fica postergando as coisas, né? A procrastinação. Que é o que a gente faz. Tipo... eu devia ter gravado esse vídeo já tem uns dias. E lembra que eu falei pra vocês que 2 dias atrás eu fui bem permissiva comigo? E hoje eu amanheci e disse, eu não vou ser permissiva comigo. Esse é um dos dias, gente. Esse dia é o dia que eu digo, não vou ser permissiva comigo, porque 2 dias atrás eu fui. 2 dias atrás eu já devia ter gravado esse vídeo. E eu não gravei, entenderam? É por isso que eu digo, eu também tô aprendendo. Às vezes eu também falho, às vezes eu também me saboto. Mas não é sobre eu ficar deitada no... pronto, eu não vou mais fazer. Eu perdi, eu quebrei a constância, eu vacilei. E o Espírito Santo, ele fala comigo sobre isso. Jesus, ele é o nosso maior exemplo, né? Então foi uma coisa que eu tava correndo com meu marido e assim, eu senti o Senhor falando isso no meu coração. Sobre ele, Jesus ser o nosso maior exemplo. E o quanto ele andava, né? A gente tava correndo e conversando o quanto Jesus andava, que de acordo com os estudiosos, parece que são cerca de 33 quilômetros por dia. E eu fui tipo assim, nossa, mas Jesus, ele não tava andando querendo bater uma meta. Gente, eu corri 6 quilômetros assim, e pra mim foi destruidor, entendeu? Eu tava assim, morta. E eu fico pensando, Jesus não tava a fim de bater uma meta, de quanto ele vai andar por dia, não era. Era o estilo de vida dele. E eu ainda falei pro meu marido. E além disso, ele ainda orava por enfermos, ele curava, ele ensinava as multidões. Jesus falava tanto que a Bíblia diz que se ele que tivesse espaço nos livros do mundo, não caberia, entendeu? Pelo tanto de coisas que Jesus fez. Então fica pensando comigo. Quanto que Jesus foi permissivo com ele? Assim é a gente, que tem que ser com a gente, né? Porque ele é o nosso maior exemplo. A passagem está em Provérbios 24, versículo 30 ao 34, que diz: Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e sua miséria como um homem armado. Parece que é de repente, né? Mas você apenas estava lá, ó. E quantas vezes a gente não faz isso quando aperta o botão da soneca? Acho que o botão da soneca devia ser essa passagem, sabe? E isso é assim. Às vezes você tá tipo, ai não, amanhã eu faço. Ai não, deixa eu dormir mais. Ai, nossa, eu tô tão cansada. E tá falando o que vai acontecer se você faz isso, né? A pobreza, ela vai lhe sobrevirar como um assaltante. E a sua miséria como um homem armado. Outra passagem que eu gostaria de ler pra vocês, que ela é bem mais curta, é que eu ontem, já fazendo meu devocional, ela tocou no meu coração e eu até marquei ela assim com muito capricho e amor. Tipo, não tem como, né? Ela é perfeita. Que é Provérbios 23, versículo 12, que diz: Dedique a disciplina ao seu coração, aos seus ouvidos as palavras que dão conhecimento. Se eu fosse pegar a quantidade de versículos que fala sobre disciplina nessa Bíblia, na Bíblia, né? Vocês ficariam, assim, perplexos.
da quantidade, sabe? Era essa passagem que eu queria trazer pra vocês sobre disciplina, sobre a procrastinação. E essa mensagem nesse vídeo pra gente refletir um pouco, porque vocês viram, né, gente? É um assunto necessário. Eu diria que ele é um assunto necessário. E eu deixei essa reflexão pra vocês. Então, muito importante, analisem o tempo que vocês estão, porque o que eu tô falando hoje, o meu tempo hoje, ele é mais corrido do que quando eu era jovem. É verdade. Mas ele será muito mais quando eu for mãe. Então, tenha maturidade, peça ao Senhor discernimento para entender as épocas que vocês estão vivendo, o tempo que vocês estão tendo e onde que vocês estão sendo permissivos, sabe? Onde vocês estão sendo relaxados, onde vocês estão procrastinando. Isso não é algo bom, isso não agrada o Senhor. Mas que a gente afine nosso machado todos os dias, que a gente tenha força, que a gente tenha disciplina, porque isso é bom, isso agrada ao Senhor, que a gente seja obediente à palavra do Senhor. E que tudo que a gente fizer, a gente faça para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E assim, eu não posso deixar de falar, o descanso é importante, então não se matem, porque o descanso ele é importante e necessário, mas o descanso não é para todos os dias. É isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal. Eu já vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.